Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, começar por saudar a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova e, em particular, o Sr. Presidente, que aqui está presente a assistir a esta sessão, e, através do Sr. Presidente, se me permite, saudar toda a população de São Pedro da Cova, que tem sido absolutamente incansável, assim como, em particular, a sua Junta de Freguesia, no contacto com diversas entidades, no sentido de que se resolva definitivamente esta situação. E no contacto em particular com os diferentes grupos parlamentares na Assembleia da República. Eu quero aqui lembrar que, por parte do Grupo Parlamentar dos Verdes, já recebemos, nesta mesma legislatura em que nos encontramos, a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, no sentido de, o objetivo dessa audiência foi justamente a de nos virem mais uma vez, e que presumo também aos outros grupos parlamentares, alertar para a necessidade e urgência da resolução desta situação. Dizia a Sra. Deputada Cecília Meireles que aquilo que importa agora para resolver a situação é haver dotação orçamental. É bem verdade, mas antes disso, ou em simultâneo, aquilo que é fundamental é que exista vontade política para resolver essa situação. E dá-me ideia, Senhoras e Senhores Deputados, que essa vontade política foi falhando durante alguns sucessivos governos no sentido de nos levar à não resolução definitiva da situação. E o que acontece, Senhoras e Senhores Deputados, e eu julgo que a importância destes projetos de resolução é justamente demonstrar que estamos todos empenhados numa vontade política para a resolução da situação, para a resolução de um passivo ambiental que tem atormentado sobremaneira aquela localidade, aquela região e aquela população em concreto. Na verdade, já aqui outros grupos parlamentares o disseram, resíduos resultantes da extinta fábrica da Siderurgia Nacional da Maia foram depositados nas antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, e aquilo que grande receio e legítimo da população é que, face àquela quantidade de resíduos e àquele tipo de resíduos, se não haveria ali um problema de contaminação de e de contaminação de solos e, naturalmente e consequentemente, de prejuízo da saúde pública das populações. Foi-lhes garantido que aquilo se tratava de resíduos não perigosos. Veio-se a descobrir posteriormente que, afinal, eram resíduos perigosos. Alarme da população. Alarme legítimo, senhoras e senhores deputados. Veio um LNEC garantir em 2011 que se trata de facto de resíduos com grande perigosidade e que há uma ameaça séria de contaminação de lençóis freáticos. É verdade que foi um longuíssimo processo. Em 2014, no final de 2014, iniciaram-se os trabalhos de remoção de resíduos, mas com uma base errada, uma base de quantificação absolutamente errada, porque ela foi, digamos, enquadrada numa quantidade de 88 mil toneladas de resíduos, com uma margem de erro de 20%. Veio-se a verificar depois que, quer nas áreas circundantes, quer na própria área de intervenção, a quantidade de resíduos era muitíssimo superior, e nós não sabemos, senhoras e senhores deputados, mas isto pode ir para o dobro daquilo que foi retirado, ou para o triplo, ou para o quádruplo. Estamos a falar aqui de uma quantidade imensíssima de resíduos cuja quantidade é efetivamente necessário conhecer, e por isso os verdes publicam muito sentimos dos resíduos em São Pedro da Cova, que se promove a avaliação e a monitorização de impactos decorrentes desta deposição, e que se garanta também uma questão extraordinariamente importante, a requalificação ambiental e paisagística desta zona. E, fundamentalmente, eu acho que a população de São Pedro da Cova merece isso, depois de tantos anos de desgaste e de ainda não verem a situação resolvida, que é a da valorização ambiental, cultural e social da sua localidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia.